Shalom, glória a Deus. Deus abençoe seu dia, sua semana. Vamos que vamos iniciar mais uma na presença do nosso Deus, amém? Eunice, Shalom, minha irmã, bom dia. Vamos lá iniciar a nossa leitura hoje, devocional. Vamos ver se hoje tá pegando aqui direitinho no YouTube. Fabiola, bom dia, Shalom. Vamos ver. Vamos ver se vai entrar aqui. Bom dia. Vamos ver, tá iniciando. Aí. Shalom aqui também no YouTube. Deus te abençoe. Espero que esteja funcionando direitinho, porque na última vez acho que estava sem áudio. Caso esteja, avisa aí pra nós. Bom dia, Wagner. Deus te abençoe. Então vamos lá, gente. Vamos orar pra gente iniciar a nossa leitura. Amém? Pai, obrigada por esse dia. Obrigada pela tua presença, pela tua companhia. Obrigada, Senhor, por poder iniciar uma semana na tua presença, Deus. Obrigada por saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigada porque enquanto dormíamos, o Senhor velava por nós. Ao acordarmos, o Senhor está conosco. Não nos desampara, não nos deixa sozinhos. Em todo o tempo é nossa companhia. Gratidão por essa segurança, Pai, de que em tudo o Senhor estará conosco, em todo o tempo. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia que começa, pela saúde que o Senhor nos concede. Obrigada pela Tua graça e misericórdia que se renova sobre nós. Obrigada por uma nova chance, Pai, que nós possamos estar mesmo no centro da Tua vontade, agradando ao Senhor, fazendo o Teu querer. É o nosso desejo, Pai. Fala agora aos nossos corações, através da Tua palavra, como tem sido até então, que possamos ser abençoadamente enriquecidos, Deus. Que a Tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, entrar em nossa mente e fazer com que aprendamos tudo aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Eis-nos aqui, Pai. Amém e amém. Vamos lá, Gleice, Shalom, minha querida. Isaac, meu querido, Shalom, bora lá. Hoje, Gênesis 24. Gleice, tá aparecendo sinal do YouTube aí? Gênesis 24. Fixou. Pega aí seu marca-texto, você que vai fazer a leitura com a gente, acompanhando na sua Bíblia e deseja marcar aquilo que for sendo de destaque aos seus olhos. Pega aí seu marca-texto, sua caneta. Se você está comigo apenas acompanhando pelo áudio, Deus também possa falar ao seu coração e ministrar, amém? Não apareceu, Gleice? Que coisa, né? Mas tô aqui no YouTube também. De qualquer forma, vamos que vamos. Bom que a gente tem as duas opções aí, né? Gênesis 24 começa assim. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Olha só. E o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Travando minha internet ali, ó. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse a ele: ponha a mão por debaixo da minha coxa e faça
um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não faço meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por debaixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração. Quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então, o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: eu vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada,
ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou. Aí de novo, né, Elenildo? Só um minutinho, gente. Ai, pai, que coisa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E agora? Vê se tá. Vê se voltou. Ai, que bom, glória a Deus. Que bom. Então vamos lá, estamos lendo Gênesis 24, tá, Elenildo? Estamos agora no versículo 28. Versículo 28, então. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos. Amém. Amém. Ali perto do poço, Labão disse no versículo 31, venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou o empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas, cabras, lhe deu gado, prata, ouro, escravos, escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem.
o meu patrão me fez jurar o que eu faria, o que ele ordenasse. Fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde eu estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje eu cheguei ao poço. Eu disse a Deus o seguinte: o Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, enquanto Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou a água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela abaixou-se depressa. Ela abaixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida eu perguntei: quem é o seu pai? E aí ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e Naor. Então coloquei uma argola no seu nariz e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor e nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata, de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão.
Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. Deixa eu sublinhar isso aqui. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão, e assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê. Lembra, gente, desse poço? É da onde a mãe de Ismael estava no deserto, lembra? Ela que deu o nome do poço. Pois moravam no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. E assim terminamos o capítulo 24. Pai, obrigada pela leitura deste capítulo, pelo tanto que o Senhor fala conosco através da palavra. Gratidão pelo teu cuidado e ensinamento. Que possamos absorver ainda mais tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração nesta manhã. Amém e amém. Gente, eu marquei tantos versículos que foram saltando aos meus olhos. Uau! Tem uma coisa que eu preciso sublinhar aqui. História linda, né, gente? De Rebeca e Isaque. Ela já ficou apaixonada, já amou Isaque desde longe. E hoje nós estamos com o Isaque aqui, né? O Isaque estava aqui com a gente. Temos o Isaque também em nosso meio aí. Mas de longe, desde quando ela o viu vindo lá no deserto, caminhando, os olhos já saltaram, o coração já deve ter acelerado. Vocês conseguem imaginar como que Deus é perfeito e cuidado? Ele é maravilhoso, né? Ele é perfeito e cuidadoso. A Denise escreveu aqui para nós, ó, um baita exemplo de como Deus cuida dos detalhes. Abraão mandando seu servo buscar uma esposa para o filho, e deixa claro, não é qualquer uma. Tem que ser do povo de Deus. E o servo ora
pede um sinal. Olha, gente, Denise ainda vai completar. Mas olha, que bênção, que exemplo para nós. Aí ela colocou, olha, e o servo ora, pede um sinal a Deus, pede um sinal, e Deus responde de forma linda com Rebeca. Um exemplo de fé, oração prática e direção divina. Quando a gente anda com Deus, Ele guia até nas decisões mais pessoais. É isso. Ele é Deus cuidadoso, amoroso e Deus de detalhes. Aquilo que para alguns é algo simples, Ele não vai se importar com isso, Ele se importa sim. Ele é Deus de detalhes e Ele se importa conosco em todos os detalhes. O que for preciso fazer e ser feito, Ele fará. Não podemos limitar achando que isso é pouco demais para Ele. Ele só faz coisas grandes. Não, Ele faz tudo. Coisas grandes, coisas menores, coisas simples. Porque o simples para um, às vezes é o necessário para o outro. O que não é nada para um é tudo para o outro. E os detalhes fazem diferença, vimos aqui. A esposa para Isaac foi escolhida no meio do povo de Deus. Não podia ser qualquer uma. Da mesma forma, hoje, precisamos mesmo estar em oração pelos nossos filhos, para que o Senhor já esteja preparando para que se encontrem, sabe? Tanto a menina encontre aquele que o Senhor preparou para ela, para que seja seu casamento abençoado, sua vida conjugal abençoada. E da mesma forma para o menino, orando para que o Senhor prepare aquela que será bênção para ele, ajudadora na caminhada, para que eles possam viver aqui um lar, o qual é um céu aqui na terra. O lugar onde renovamos a nossa força diariamente, temos prazer de voltar depois de um dia de trabalho. E o Senhor, e nosso papel como pais é isso, já está em oração, abençoando os nossos filhos, como o exemplo de Abraão, pedindo para que a esposa do seu filho fosse do povo de Deus. E o servo obediente fez tudo conforme ordenado e ainda assim também pedindo a direção de Deus para ajudá-lo a fazer tudo certinho. Temente ao Deus de Abraão, Deus do seu patrão. Ele ainda não tinha conhecimento de quem era esse Deus. Eu o conhecia de ouvir falar. Eu conhecia este Deus porque era o Deus do meu patrão. Mas hoje eu falei com ele. Hoje eu tive a minha experiência com ele e vi que ele é realmente vivo, que nos ouve, que nos acompanha, que responde. Olha a experiência do servo de Abraão. Nesse capítulo nós aprendemos tanto com a postura de Abraão, a postura de Rebeca. A gente já ouviu tanto sobre essa passagem, né? Quantas vezes ela voltou para poder dar de beber aos camelos? Eram 10 camelos. 10 camelos. Tinham servos juntos, o servo responsável pela missão. E cada camelo, a gente sabe que o reservatório ali, ó, para onde vai a aguinha, né? É grande, né? Não é pequenininho. Então, para saciar, ela falou assim, eu vou buscar a quantidade de água que for necessário para saciar a sede deles, quantas vezes for preciso. Não era um copinho d'água, não era só uma vezinha, eu dou uma vez para cada e acabou. Não, o quanto for preciso para saciar a sede.
Aprendemos com Abraão, aprendemos com Rebeca, aprendemos com o servo, aprendemos tantas coisas aqui, né? E que o Senhor possa completar no coração de vocês a mensagem com este texto, com a leitura desse capítulo. Aprender a ser obediente, aprender a buscar direcionamento com Ele em nossas decisões. E o que nos vai fazer entender a direção do Espírito Santo, que é a voz de Deus, é a intimidade. Reconhecer a voz dele, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. É na intimidade. Nós estamos aqui buscando cada dia mais essa intimidade com o nosso Pai, para termos esse discernimento e sensibilidade ao ouvir a tua voz. No nosso grupo do devocional, no WhatsApp, tem o link aqui no Instagram, na minha bio, tem o link também aqui no YouTube. Entre lá no grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai complementar a mensagem com os comentários da Bíblia de estudo. Como o nosso tempo ele é curto e o capítulo hoje foi extenso, né? Nós vamos fazer os comentários da Bíblia lá no grupo do devocional. Amém? Que o Senhor te abençoe, que seja uma semana de vitória em todas as áreas. Que o Espírito Santo seja a sua companhia em todo o tempo. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Beijo e até!